Amigos, aqui estamos mais uma vez para fazer um estudo, procurando trazer os temas direcionados para as nossas necessidades e questões do momento, trazendo a palavra de amigos espirituais de renome que nos orientam, nos instruem, como Joana de Ângeles, Leon Denis, alguns outros, enfim. Estamos aqui para trazer essa contribuição, espero que aproveitem. Vamos, então, ler uma página aqui do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Vou abrir ao acaso, embora esteja cheio de orelhinha, que já escolhem um acaso, sim. Enfim, interessante a mensagem relacionada ao tema que eu preparei, que é sobre bondade, perdão, tolerância, doçura, né? Temas do Evangelho, e que Leon Denis também trata na terceira parte do livro Depois da Morte, que é o caminho reto. Então, olha o que Joana nos trouxe. Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se, remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. Nossa, não podia ser mais a propósito, né? Que a gente possa, então, se desejar, ter o livro Vida Feliz e reler essa mensagem, que é de número 75, e também todas as outras que são muito instrutivas e consoladoras. Então, vamos fazer a nossa prece, sintonizando o nosso pensamento com os espíritos amigos que apoiam esse trabalho, que assistem a esse trabalho, e que no momento em que nos preparamos para estudar juntos, para estar juntos, possam facilitar o nosso entendimento e principalmente o nosso aproveitamento nas lutas do dia a dia, nas questões da hora, das nossas necessidades, porque sabemos que sem essa sustentação, sem essa inspiração, sem esse apoio, ainda somos muito frágeis, crianças espirituais. Que seja, pois, em nome de todos os amigos espirituais dessa casa, em nome de Chico Xavier, esse grande médium e grande instrutor da humanidade, possamos, de nossa parte, declarar, então, iniciado o nosso estudo na tarde de hoje, sobretudo em nome de Deus. Que assim possa ser. Então, a mensagem realmente veio muito dentro daquilo que a gente preparou para conversar, porque não é esse o cenário, ou seja, o cenário da concordância, do respeito, do amor, da fraternidade, da doçura, da paciência que nós encontramos no mundo que nos cerca, desde o círculo mais próximo, não é? Que é o círculo familiar, até o círculo mais amplo dos nossos lugares de trabalho, de exercer as nossas atividades no mundo, no planeta como um todo. Então, às vezes a gente desacredita que o amor é a força geradora do universo, né? Leon Denis tem uma frase que a gente vai entender ainda de forma algo limitada pela nossa pouca evolução, mas que a gente vai abrindo o entendimento conforme vamos. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui para não ficar fazendo coisinhas aqui.
que vamos entender em plenitude exatamente o que essa expressão quer dizer. Mas Leon Denis diz assim: Deus é amor, e por amor criou os seres. E é o amor que nos leva até Deus, que nos eleva. É a própria energia que circula na criação, promovendo a evolução, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual. Então, se o amor, se Deus é amor, se o amor é a força que gere a criação, essa percepção de que nós temos de que existem forças superiores à do amor, essa percepção denota a nossa pouca evolução, é uma percepção ainda falha, infantil. Então, nós precisamos, e os instrutores da humanidade estão sempre nos ensinando, deixando lições, exemplificando a sua total entrega e confiança à força do amor. E conseguindo coisas, como está no Evangelho, que o vulgo chama de milagre, porque não é o nosso, não está no nosso repertório habitual de escolhas. Então, a gente sempre confia mais na força, confia mais no abuso das leis, confia mais em atitudes agressivas, confia mais em outras visões, outros campos de sentimento que são pequenos diante da força do amor. Então, a gente está no trabalho, né, pelo estudo e pelo exercício, porque se eu estudo uma coisa em teoria, mas não experimento, não vem essa confiança, né? Tá, eu tenho uma ideia, acho legal, mas eu vou confiar nessa ideia à medida em que eu vou experimentando e vendo como essa força realmente é criadora. Na própria casa espírita que a gente frequenta, né? A própria casa material é erguida pelo amor, pela união de propósitos no bem, as obras, né, de caridade que a casa implementa e que nos dão a oportunidade desse exercício, realizam coisas tão incríveis, né, no campo individual e coletivo. Então, a gente está precisando muito acreditar no amor, trabalhar o amor em nossos corações, desenvolver essa força com o máximo das nossas possibilidades. Então, no capítulo, né, que eu falei para vocês, que é a doçura, paciência e bondade do livro Depois da Morte, Leon Denis já vem definindo, que é quase a definição do homem de bem, né? Do homem caridoso. A gente pode entender a palavra caridade como amor, como acontece com aquela célebre carta de Paulo aos Coríntios, né? Em algumas traduções, a gente encontra a caridade, em outras traduções, a gente encontra o amor. A caridade jamais passará, ou o amor jamais passará. E vem lá, no longo desse texto belíssimo, a descrição do que é caridade ou do que é amor, que os espíritos entendem como sendo a mesma coisa. O homem caridoso, para o homem caridoso, é fácil ser paciente e afável, perdoar as ofensas que lhe fazem. A misericórdia é companheira da bondade. E aí a gente já cai direto, né, numa matéria avançada do ensino de Jesus, que é o perdão, que é assim ainda colocado, né, no nosso imaginário, no nosso entendimento, como uma coisa praticamente impossível, dependendo da ofensa, dependendo da situação, até porque a gente tem uma compreensão de amor, de perdão muito equivocada, né?
a gente ainda entende perdão como esquecer. Quando a gente não grava uma experiência com uma emoção muito forte, positiva ou negativa, a memória tende a ir se apagando. Então, por exemplo, se eu não aconteceu nada muito importante na minha vida, quinta-feira passada, às 2 horas da tarde, eu não vou conseguir me lembrar com que roupa que eu vesti, o que que eu almocei, o que que eu jantei, né? Não vou conseguir me lembrar. Então, por quê? Porque não houve essa emoção que ancore a memória do evento. Então, quando a gente perdoa, realmente a gente esvazia o conteúdo emocional da situação e com o tempo a gente vai esquecendo mesmo. Já aconteceu comigo que sou uma pessoa absolutamente comum, sem nenhum destaque, né, na questão do desenvolvimento das virtudes, né? Sou uma pessoa bem comum. Já aconteceu comigo de alguém chegar e dizer assim: ah, Luzia, me desculpe, aquele dia eu fiz isso com você, eu não te dei atenção, ou eu fui grosseira com você, e eu esqueci, não me lembro, não sei nem do que a pessoa está falando, né? Daí eu digo para ela, tá, tudo bem, tá desculpado, tá perdoado, aliás, nem me lembrava mais, né? Então a gente realmente, quando acontece o perdão, acaba acontecendo o esquecimento, mas de imediato o perdão, aquilo que os outros nos fazem, que seja de alguma forma desagradável, doloroso, frustrante a nós mesmos, a gente precisa trabalhar a compreensão. Todo mal é resultado de ignorância, né? Então, é possível eu compreender que, assim como eu sou ignorante de tantas coisas, estou nessa pedagogia divina, aprendendo com os meus erros, aqueles que me magoam estão na mesma questão, na mesma situação. O perdão leva ao esquecimento. Por quê? Porque com a compreensão a gente esvazia a emoção daquele acontecimento. E quando eu começo a buscar a compreensão, eu vou trazendo também o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, de que o erro, até a maldade, até a crueldade é resultado da ignorância. Esse é um exemplo mais forte, eu acho, né, que Jesus nos deixou ao olhar para aquela multidão que o ofendia, que o torturava, e dizer: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Quer dizer o quê? Pai, perdoai-os, porque são ignorantes. Claro que ele não precisava ensinar para Deus o que é perdão, né? O ensinamento era para nós. Nós é que precisamos fazer esse treinamento. Assim como nós, quando erramos com os outros, erramos por ignorância, uma hora a gente, né, como a gente diz, cai a ficha, né? Uma hora cai a ficha. Ai, caramba, pisei na bola, não devia ter agido assim. Por que agir assim? Ai, porque não tive coragem de fazer a coisa certa, porque estava preocupado, estava angustiado, estava até com dor de cabeça, né, que é uma coisa que tira muita gente do sério às vezes. Então, essa mesma compreensão que eu desenvolvo para perdoar o outro e desenvolvo para perdoar a mim mesmo, esvazia a emoção e aí esses eventos não ficam gravados na memória. Até porque não tem por que gravar um acontecimento doloroso se ele já cumpriu a sua finalidade, que é ensinar, se ele já ensinou aquilo que ele veio ensinar. Não há necessidade da continuidade do sofrimento, né? Então, o homem caridoso é misericordioso, quer dizer, perdoa. Então, a gente, quando
vê isso, né? Vai logo para aquele olhar para o alto e vê, Chico Xavier. Isso é Chico Xavier. Eu, né? Mas, enfim, o nosso destino é alcançar esse patamar Chico Xavier e ir além, que Chico Xavier, com certeza, continua alcançando virtudes que para nós ainda são inimagináveis. Mas a ideia de ter um teto para a evolução é algo que a nossa inteligência recusa, né? Não é possível ter um teto para a evolução. A gente fala perfeição e subentende como um processo infinito. Então, o homem caridoso, ele é misericordioso, ele exercita, pratica e acaba tendo o perdão como atitude natural. Para uma alma elevada, obviamente, o ódio e a vingança são desconhecidos. A gente pensa que a gente não tem essas coisas, sabe? A gente pensa que não tem ódio, a gente pensa que não tem sentimentos de vingança, que está acima desse rancor, que observa as coisas do alto, mas isso, em geral, é uma certa fuga do autoconhecimento. Tem umas situações muito. Vou pegar, claro, coisas leves, né? Não vou pegar coisas pesadas. As pesadas vocês vão pensando aí no dia a dia de vocês, né? Mas quem dirige, por exemplo, né? E tem pessoas muito impacientes no trânsito, e tem pessoas que buzinam, e tem pessoas que fazem ultrapassagens arriscadas, que berram palavrões pela janela e tal. E aí passa ali mais um pouquinho, na melhor das hipóteses, digamos, essa pessoa que fez isso com você, te deu fechada, te xingou, está parada no sinal. Ou melhor ainda, está parada pelo guarda. Ou outra coisa que eu nem vou falar. Será que eu não registro nenhuma alegria interna em relação a isso? Quando eu vejo, já senti, né? Isso é uma vingancinha muito bem disfarçada, né? Então a gente pensa que vingança é só aquela coisa de quem planeja, não é? Assassinatos, traições. Não! Essa alegria quando aquele que nos prejudicou, que nos magoou, que nos ofendeu, em coisas muito simples, enfrenta um dissabor qualquer, essa alegriazinha aí também é vingança. O homem, o espírito mais evoluído, não tem isso. Por quê? Porque ele percebe em todos os movimentos desarmônicos, desequilibrados que o ser humano ainda apresenta, a fonte de sofrimentos futuros. E se compadece. Quanto mais equivocado o comportamento, quanto mais evoluído o espírito, maior a compaixão, porque sabe que quanto mais equivocado o comportamento, maior será o sofrimento. Quando nós pensamos em justiça, muitas vezes a gente olha para os funcionamentos, as questões da justiça humana, que é incapaz de restabelecer a harmonia na lei quando as escolhas da ignorância provocam dores em pessoas, em coletividades globais, em toda a criação. A nossa justiça não dá conta. Então, por exemplo, quando alguém comete um assassinato, interrompe. O problema não é a morte, até porque morte não existe, né? O problema não é a morte, o problema é a interrupção daquele projeto reencarnatório, às vezes na infância, às vezes na juventude. Essa interrupção que impede que aquele espírito que estava encarnado, que foi assassinado, essa interrupção que ele não vai poder cumprir naquele programa, vai dar todo um trabalho de reestruturar aquilo,
não tem como a justiça humana restabelecer isso, né? Mas será restabelecido pela justiça divina, com certeza, porque o universo é harmonia do macro ao microcosmo, são leis que funcionam independentemente da nossa vontade, do nosso controle, regulando os fenômenos, mantendo o equilíbrio, estabilizando. E quando nos é permitido, né, porque nós estamos também no exercício do livre-arbítrio, quando nós escolhemos ir contra essas leis, vêm consequências de reeducação. Então, quando se fala em pena de morte, por exemplo, se eu pegar um assassino, né, que matou não sei quantas pessoas, ele só tem uma vida para perder. É, ele, todas aquelas interrupções, ele não tem como devolver a possibilidade que ele interrompeu. Enfim, a justiça humana não tem como dar conta disso, né? É claro que a gente precisa conter os que têm atitude violenta, agressiva, que causam mal à sociedade. É preciso que hajam leis. Mas não sou eu, não é ninguém, não é nenhum de nós que está aqui encarregado da vingança. Então, se eu ainda tenho esses sentimentos, ainda, sabe, aquele desafeto, aquela pessoa que me frustrou, que me desiludiu, que me colocou numa situação difícil, aquele comportamento social generalizado que me incomoda, se eu me alegrar com o sofrimento, estou perdendo a oportunidade do aprendizado, da tolerância, da bondade, da doçura, que são virtudes decisivas e que sinalizam o espírito mais evoluído. E é para lá que a gente vai, né? Querendo, não querendo, resistindo ou não resistindo, né? Então, o verdadeiro poder que existe no mundo, na criação e no ser humano, que é uma centelha divina, então é um microcosmo, né? Cada um de nós, o verdadeiro poder é esse, de ser capaz de esquecer as ofensas, de não ter ideias de aniquilamento, de não alimentar germes de inimizade, que afasta todo motivo de discórdia futura, quer dizer, mantém as janelas da alma aberta, mantém a alma aberta para, como Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo, né? Então, aquele filho aprontou, saiu de casa, gastou dinheiro, se aniquilou e voltou. Foi recebido de portas abertas. Então, essas parábolas elas são uma demonstração da sabedoria de Jesus que a gente só aos poucos vai vislumbrando, né? É esse o caminho, é esse o ensinamento. Afastar de nós todo motivo de discórdia futura, tanto na terra como no espaço. A caridade, a mansuetude e o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis. Então, a gente tem uma espécie de ilusão de que o nosso sofrimento é o outro que nos causa. Isso seria muito fácil de verificar que não é bem assim, porque aquela pessoa tem aquele comportamento com A, B, C, D, F, e A, B, C, D, F não reagem da mesma forma, não sentem da mesma forma, não experimentam da mesma forma. Por quê? Porque não é o outro que determina o que a gente sente. O que determina o que a gente sente é o nosso repertório interior de virtudes, de amor, de compreensão, de fraternidade para acolher aquilo, né? Me ocorre agora um exemplo incrível de Irmã Dulce, né, que já está sendo muito falado, mas cabe bastante aqui, quando ela estende a mão para pedir uma doação, uma esmola, não sei, para alguém, e a pessoa cospe na mão dela.
E ela diz com toda tranquilidade: tá, meu filho, isso aqui é para mim. E para os pobres, o que você pode dar? E estendeu a outra mão. É possível. É um ser humano encarnado como nós no planeta Terra. É um espírito a caminho da luz como nós. Então, por que que a diferença de resposta, de reação é tão acachapante, né? Tão imensa? Porque a diferença de conquistas, de virtudes entre nós, irmão Dulce, também é imensa, né? Também é incomensurável. E vamos ver assim: quem estaria mais feliz? Quem estaria mais em paz? Quem estaria mais saudável? Saudável do ponto de vista integral, né? Do ponto de vista do bem-estar. Com certeza, irmão Dulce. Então, a gente, por muito menos do que tomar um cuspe na mão que está estendida no trabalho do amor, por muito menos do que isso, a gente perde noites de sono, adoece, cria conflitos maiores ainda, e não é pelo que o outro fez, é por alguma coisa em mim que interage com aquilo que ele fez, e porque eu não sei o que é muito mais fácil eu culpar o outro e não correr atrás do crescimento da virtude no meu dia a dia, na minha vida, né? Esse é, no dizer de Leon Denis, o verdadeiro poder. O verdadeiro poder é o poder do amor, né? A invulnerabilidade emocional vem do tamanho da capacidade de amar a que a gente possa ter alcançado. E assim, podemos já hoje mesmo, depois dessa conversinha, pensar um pouco a respeito, fazer um trabalho de autoconhecimento. Lá no Autocura a gente brinca, fazer uma hashtag Agostinho 919A. A gente criou isso para não esquecer qual é a pergunta do Livro dos Espíritos, aonde Agostinho ensina o método dele de autoconhecimento. 919A. Hoje mesmo, numa hashtag Agostinho919A, eu posso me despojar, me libertar, me liberar de ressentimentos, de mágoas, de animosidades e me sentir mais saudável e feliz. Não depende do mundo mudar, não depende do outro mudar, porque isso tudo está fora do meu controle, né? Eu faço preces para o mundo melhorar, eu faço preces para os meus irmãos equivocados encontrarem seu caminho, eu faço preces pela paz, pela natureza, eu faço paz pela paz, canto, né? A casa de Chico, assim como o de Eurípides, é uma casa que canta, né? Eu acho isso tão lindo. Eu canto paz pela paz, mas a minha paz eu preciso conquistar. E para isso eu preciso me despojar desses ressentimentos através do perdão, me despojar dessa irritabilidade pelo exercício da tolerância. Sou o maior beneficiado, né? Esse é o verdadeiro poder, essa invulnerabilidade que o amor dá ao ser, né? Voltando a Jesus, tentaram de tudo para humilhar Jesus, né? Botar a coroa de espinho, botar um manto todo sujo, um cetro, uma cana toda suja, bater e tal, xingar. Não conseguiram nada nesse caminho de humilhação. Por quê? Porque Jesus está nesse patamar de invulnerabilidade a que nós nos dirigimos à medida em que vamos caminhando, né? Então, o perdão é um dever da alma que aspira à felicidade. Isso equivale a dizer que é um dever para todos. É um dever para todos, porque quem é que não aspira à felicidade, né? Só que a gente fica querendo uma felicidade embrulhada em papel de presente, né? E não como conquista. Quantas vezes nós mesmos temos necessidade de perdão
Quantas vezes não temos pedido perdão? Perdoemos a fim de sermos perdoados, porque não poderíamos obter aquilo que recusamos aos outros. Se desejamos vingar-nos, que isso se faça com boas ações. Olha que interessante, né? Então, assim, como é que eu vou me vingar dessas pessoas que agiram mal comigo, agindo no bem? É uma inversão, né, de paradigma, é uma mudança de olhar do dia para a noite. Então, qual é a melhor maneira de eu mostrar que não sou, para aquele que faz um mau juízo de mim, qual o melhor caminho de eu mostrar para ele que ele está equivocado? Não é discutindo, não é brigando, não é fazendo cara feia, não é trocando de mal, não, é agindo no bem. E isso se aplica muito às situações de obsessão, porque a questão de culpa e perdão são praticamente a matriz de todos os casos de obsessão, dos mais leves aos mais graves. Então, quando a gente ainda não tem estudo suficiente, quando a gente ainda não tem uma leitura suficiente, um amigo mais experiente no atendimento fraterno, um amigo espiritual da nossa casa, vai nos indicar o quê? Trabalha no bem, olha, aqui tem essa obra, aqui tem aquela obra, né? Estuda, trabalha. Por quê? Porque essa é uma maneira de nós nos desvincularmos da mágoa, do ressentimento, porque não cabe. Amor e caridade não cabe no mesmo lugar da mágoa, do ressentimento, da culpa, de nada disso. Aos poucos, o amor se expande e vai ocupando todos os espacinhos da alma, né? A gente fala, né, do bom combate, a gente fala seguindo Paulo de Tarso também. Então, o bom combate para trazer o homem novo à luz, né? Um ser humano novo, um ser humano renovado pelo amor, deve ser o combate das nossas imperfeições. E essas imperfeições são o oposto dessas virtudes. Em vez de doçura, amargura; em vez de paciência, impaciência; intolerância; em vez de bondade, maldade. Então, os nossos verdadeiros inimigos estão dentro de nós. É esse o bom combate a ser travado. Leon Denis também nos vem lembrar, nesse capítulo, que a gente possa dar um balanço do quanto nós aprendemos com as resistências, com as dificuldades que foram colocadas em nossa vida, com aquelas pessoas que não agiram de maneira muito gentil, humana, correta para conosco. Cada uma delas era um professor, uma professora. Se a gente puder ver o que nós aprendemos nessas convivências, muitas vezes dolorosas, mas que de alguma forma foram superadas, é porque nós aprendemos. Então, nós não vamos aprender a ser paciente com pessoas pacientes. A gente pode ler a teoria, a gente pode raciocinar, olha que legal, a gente pode ver o exemplo. O exemplo, aliás, é bem mobilizador. Mas eu só vou aprender paciência enfrentando as filas, enfrentando os engarrafamentos, enfrentando a demora por respostas, que eu acho que são, e são muitas vezes, né, importantes. A gente tem muitas falhas, por exemplo, no nosso sistema de saúde, as pessoas ficam numa fila para fazer um exame, para entrar num esquema de tratamento, às vezes de doenças graves, né? Aí, ali você vai precisar exercitar a paciência, né? Porque a impaciência, a irritabilidade, às vezes até a raiva que se experimenta nesses cenários, elas agravam situações,
elas trazem complicações desnecessárias. E ao passo que a paciência pode mudar completamente o cenário. Então, é uma situação bastante cotidiana. A gente está numa sala de espera, né? Que, de repente, o horário não está sendo cumprido à risca, né? Que, de repente, tem alguma coisa atrasada, e todo mundo fica ali sentado, hipnotizado, né? Pelo aquele número de senha, ou aquele relógio, ou no próprio celular. E quando é para falar alguma coisa, é para reclamar que está demorando, que não sei o quê, que não sei o que lá. Se de repente a gente aproveita esse tempo para conversar, para fazer algum tipo de consolo, de levar uma palavra de esperança, de acalmar alguém. Só calma, sua vez já vai chegar. Isso acontece, né? Aquilo às vezes desce como um bálsamo e a gente se sente muito feliz de poder fazer isso. Por quê? Porque está no fluxo da lei. O fluxo da lei é o fluxo do amor. Então, aonde eu estou permitindo que esse amor que está sendo derramado sobre mim de maneira incessante, né? Estamos recebendo a luz do sol, estamos recebendo a energia do alimento, estamos recebendo amor do animalzinho de estimação, estamos recebendo o amor da beleza de uma árvore, de uma flor, estamos recebendo amor através do livro, de uma palestra, de uma conversa. Então, a gente recebe, mas se a gente não doa, essa energia não circula. Então, acalmar alguém que esteja impaciente numa sala de espera, eu vou me acalmar também e vou passar esse benefício adiante, e vou experimentar, por estar no fluxo da lei, uma expansão da minha saúde espiritual, que vai repercutir na saúde física também. Então, nós estamos aí no aprendizado da paciência. Claro que enfrentando situações que sejam provocadoras desse exercício. Então, estamos aí sendo convidados ao exercício da paciência, para aqueles que não mudam sua visão de mundo, seu ponto de vista, sua maneira de agir, só porque eu falei, tem que mudar, isso não está bom, né? Isso, muitas vezes, é a nota dominante de relacionamentos de uma vida, né? Um dizendo para o outro como ele tem que ser e o outro dizendo para o outro como ele tem que ser, quando o nosso trabalho não é mudar ninguém, nosso trabalho é mudarmos a nós mesmos. E o que eu faço com essas diferenças? E o que eu faço com aquele que age de uma forma que ainda me irrita, que ainda me mobiliza de forma negativa, né? É nesses momentos que eu vou exercitar, e em exercitando, vou adquirir paciência, sim, porque esse aperfeiçoamento é o nosso destino, é a única fatalidade, é a perfeição das virtudes. A gente está indo para lá, né? Então, assim, hoje em dia, né, depois de tantos estudos comportamentais, psicológicos, a gente foi apresentado algumas ferramentas, né, que nos ajudam nessa convivência, né? Por exemplo, eu preciso comentar qualquer coisa que alguém queira dizer. Eu preciso comentar qualquer atitude, eu preciso comentar qualquer manifestação que o outro queira dar, conveniente ou não, né? Não, eu posso apenas observar. Essa pessoa pensa desse modo, essa pessoa age dessa maneira. Não preciso comentar, criticar, dizer que gosto, dizer que não gosto, dizer que apoio, dizer que não apoio. Eu posso apenas observar.
É claro que quando essas manifestações do outro têm um caráter abusivo, têm um caráter descaridoso, é preciso que eu aprenda a pôr limites, né? Mas não precisa. As pessoas discutem até gosto de comida. Alguém diz assim: ah, eu adoro maçã. O outro, ah, não sei como é que você pode gostar de maçã. Eu gosto muito mais de laranja, sabe? Umas coisas bobas assim, né? Ah, eu gosto muito de azul, adoro essa cor, a maioria das minhas roupas é azul. Eu, hein? Azul é sem graça. Por que você não usa uma coisa mais colorida? Então, as pessoas travam, né, discussões sobre coisas absolutamente desnecessárias por essa fantasia de que será possível fazer com que todo mundo pense como você, o que seria uma coisa muito sem graça, né? E isso vai para rivalidades, rivalidades de classes, rivalidades de times de futebol, rivalidades políticas, né? O Gandhi nos deixou uma frase, claro que uma frase sustentada por um exemplo de vida, né? Porque só uma frase da boca para fora não tem esse poder. Uma frase sustentada por um exemplo de vida que é divergência de opinião não deve significar hostilidade. Por que sentir hostilidade, manifestar hostilidade por alguém que tem uma opinião diferente? Eu posso, se eu quiser, eu posso ouvir a opinião do outro. Se o outro tiver interesse, eu posso manifestar a minha opinião. Mas a hostilidade que vai desde brigas em família, a guerras entre povos, só causa destruição. Por quê? Porque o egoísmo, o orgulho que ainda predomina em nossos corações, em nossos espíritos, fica muito desconfortável, fica muito incomodado em não ser o senhor do pensamento dos outros. E não somos. E não somos. Acho que já dá para a gente parar de pagar esse preço tão doloroso, de tanta destruição, por entender que aquele que pensa diferente é meu inimigo. Não é, é só alguém que pensa diferente. Jesus foi capaz de amar seus algozes para nos ensinar. Claro que ele era capaz, mas para nos ensinar. Foi capaz de amar aquele que ele sabia que o ia trair, foi capaz de amar aquele que não demonstraria tanta convicção como Pedro, que é um símbolo, né, da nossa fé vacilante. Para quê? Para nos ensinar divergência de opinião. Olha que coisa preciosa. Divergência de opinião não deve significar hostilidade. Então, hoje nós ouvimos falar em inteligência emocional, que é aquela inteligência que não é de cálculos, não é de habilidades tecnológicas, é aquela inteligência de quem consegue ter empatia, que consegue acolher o diferente, se aproximar da outra alma e saber como ela se sente no lugar onde ela está. É um tipo de inteligência que favorece enormemente os relacionamentos, que facilita o andar dos trabalhos, que facilita os relacionamentos familiares. Isso é preciso treinar através da escuta e do silêncio que a gente conseguir treinar e impor aos nossos as nossas vozes, né, ainda muito mais próximas do primitivo do que do superior. A treinar a tão falada hoje em dia escutatória, né? Saber elogiar. Então, as professorinhas sempre colocam as estrelinhas no caderninho da criança, que fez o quê? Fez o trabalho de casa.
Mas era o dever dela, era, mas ela fez, então ela merece um reforço positivo. Até o cachorrinho, né, treinado assim, né? A pessoa vai lá e pune o cachorro quando ele faz alguma coisa errada, ele não aprende. Você vai lá e premia quando ele faz certo, ele aprende assim, né? Então, assim, saber elogiar, mais do que criticar, porque criticar é muito fácil. E quando eu estou criticando o outro, meu orgulho está inflado, estou me sentindo melhor do que ele, e ele registra isso. Então, o que ele vai fazer? Vai inflar o dele também. Por isso as nossas relações são tão difíceis, né? Mas quem está ligado na prática dessas virtudes tão estudadas, da doçura, da bondade, da tolerância, vai se apoderando dessas conquistas, né? Da inteligência emocional, da escutatória, da afirmação positiva, que vão curando as feridas dos relacionamentos e propiciando que nós tenhamos convivências pacíficas, amorosas, colaborativas, que é tudo que a gente quer, mas se a gente dá, de preferência, ouvido, atenção e energia ao egoísmo e ao orgulho, ficamos distantes disso, né? Ficamos distantes disso que é o nosso desejo e o nosso futuro. Então, a gente vai terminar recomendando, claro, que vocês leiam o livro Depois da Morte todo, que é muito bom, né? Que vocês leiam esse capítulo da doçura, paciência e bondade, que tem aplicações muito úteis para todos os momentos, inclusive esse, né, que nós estamos atravessando, né? Que vocês leiam a mensagem 75 do Vida Feliz, tudo isso para nos propiciar esse estado de mais bem-estar e mais felicidade. Então, eu vou terminar com o fechamento aqui de Leon Denis, né? Nos conclamando ao esforço por adquirir a bondade. Forcemos por adquirir a bondade, a indulgência, a simpatia e a bondade apaziguam os homens, congregando-os, dispondo-os a atender confiantes aos bons conselhos. No entanto, a severidade dissuade-os e afugenta. A bondade permite-nos uma espécie de autoridade moral sobre as almas, oferece-nos mais profundidade para comovê-las e reconduzi-las ao bom caminho. Façamos, pois, dessa virtude um archote com o auxílio do qual levaremos à luz as inteligências mais obscuras. Tarefa delicada, mas que se tornará fácil com um sentimento profundo de solidariedade, com um pouco de amor por nossos irmãos. Esse é um belíssimo programa de trabalho. Então, com todo esse ambiente de paz, de amizade, de tolerância, de acolhimento a todos os que nos receberem em seus pensamentos, em seus corações, que possamos aproveitar essa paz, esse bem-estar, essa serenidade desses breves momentos, para nos conectarmos com o professor Eurípides, com Chico Xavier, almas tão amorosas, com Jesus, nosso mestre maior, para que eles nos fortaleçam, nos assistam, porque garantimos de nossa parte que faremos o maior esforço nesse sentido. Possamos, então, em nome dessas entidades amigas e em nome de Deus, dar por encerrada a nossa conversa no dia de hoje. Graças a Deus, muito obrigada.